Primeiramente, agradeço a presença de todos aí. E a ideia é a gente ter um bate-papo sobre saúde financeira, algumas normativas que estão acontecendo dentro do ambiente tributário, do ambiente financeiro, de forma a gente conseguir levar melhor informação para os empresários e conseguir também manter a saúde financeira das empresas. Tá? De uma forma bastante prática, né? Eu vou falar rapidamente aqui. Rapidamente vou falar sobre quem é a Prosper Capital. Prosper Capital é uma empresa de consultoria e assessoria, né, focada em 4 grandes pilares: fusões e aquisições, planejamento tributário e estratégia, finanças corporativas. Tá? E dentro desses 4 pilares, a gente tem mais de 24 anos de história e um bom volume de transações realizadas, presente na maior parte dos estados do Brasil e também em 9 países, com um volume de recursos transacionados e economizados bastante grande. Rapidamente, de uma forma bem prática, a ideia era essa, falar um pouco para vocês e a gente começar a tratar um pouco dos temas que estão super prementes e urgentes hoje em relação à saúde financeira. Né? Quem está conosco aqui é o Irineu Cássio, meu sócio, também Marcos Rodrigues e William Miller, partners da Prosper, e agradeço a presença de todos vocês aí. A gente vai iniciar, então, conversando um pouco sobre a parte de tributos, né? A parte de tributação hoje, o que está acontecendo dentro das alterações dentro do dia a dia, as normativas que estão sendo divulgadas e o que tem de impactos nos nossos negócios. Né? Então, vou passar a palavra ao Marcos Rodrigues, para iniciar essa explanação. Depois a gente segue mais para uma parte financeira com o William e um fechamento com o Irineu. Tá? Fiquem à vontade para registrar as dúvidas de vocês a qualquer momento através do chat, que a gente vai interrompendo ao longo da apresentação. Ao finalizar cada apresentação, a gente tem espaço para perguntas ali, a gente vai registrando as perguntas, vamos procurar sanar todas elas ao longo da apresentação, ao final da apresentação. Tá bom? Legal. Vamos lá, então, Sandro. Bom, boa noite, pessoal. Todos muito bem-vindos. Já estou compartilhando aqui uma telinha com vocês para que a gente possa estar dando início ali. Tem alguém que está com o áudio aberto? Isso, vamos lá. Beleza. Bom, todos devem estar acompanhando aqui a tela junto comigo. Então, vamos começar falando aqui um pouquinho sobre as últimas medidas e seus impactos tributários, seus impactos no fluxo de caixa da empresa, ok? Então, para começar, nós numeramos aqui alguns dos principais tópicos. E aí, como o Sandro falou, fiquem bem à vontade para estar registrando ali no chat alguma dúvida que, porventura, aí possa estar aparecendo. Então, a gente tem aqui 2 materiais para estar passando, eles são correlacionados, então a gente vai começar um pouquinho mais no formato de texto, e depois a gente vai para um formato bem visual, bem de data, de cronograma, aí, né, de calendário, para facilitar aí o entendimento e a aplicação prática. Bom, então, o que a gente tem? A gente traz como primeiro ponto, então, a suspensão da exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia. Então, a exigibilidade do fundo de garantia, na realidade, ela está suspensa por 3 meses. Né? Então, referente à competência março, abril e maio, que teria o seu vencimento em abril, maio e junho. Então, essa suspensão
né, que é uma medida do que o governo nos deu, ela é como ela funciona, ela é suspendida por esses 3 meses de vencimento para ajudar o fluxo de caixa das empresas, porém o recolhimento ele vai se dar em 6 parcelas que vão acontecer de julho até dezembro. Então isso, né, as empresas aí conseguem estar dando um fôlego nessa questão fundo de garantia para não estar tendo que demitir os seus funcionários, né? Temos outras diversas medidas aí sobre redução da carga de trabalho, sobre possíveis reduções na remuneração, mas essa aqui é uma remuneração bem importante, ou um ponto bem importante, porque ele acontece sobre toda a folha de pagamento, e então a gente totaliza os 3 próximos vencimentos, né, de abril, maio e junho, somamos os 3, dividimos por 6, e aí vamos estar quitando essas parcelas aí de julho até dezembro. Claro que de julho até dezembro a gente vai ter o fundo de garantia normal, se não surgir nenhuma outra medida, então a gente vai ter o fundo de garantia desses meses, né, do segundo semestre, mais esse parcelamento em 6 vezes da competência março, abril e maio, com vencimento em abril, maio e junho. Ok? Bom, esse é o primeiro ponto que a gente traz, então, de exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia. E como segundo ponto, a gente traz aqui a prorrogação de vencimento dos tributos. Aí a gente está falando aqui dos tributos do Simples Nacional, então a gente vai dividir em tópicos distintos, mas estamos falando sobre Simples Nacional. Então, o Simples Nacional foi prorrogado por 6 meses a questão dos tributos federais. Certo? Então, nós estamos falando ali dentro do Simples de PIS e COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social e a parte previdenciária. Certo? O pagamento que venceria em abril, maio e junho, ele foi prorrogado para outubro, novembro e dezembro. Então, aí é mais uma medida que gera um fôlego aí já somada à do fundo de garantia, que foi nosso primeiro ponto. Certo? Importante falar que a norma ela trouxe a questão dos federais. Depois a gente vai estar falando da parte aí de ICMS e SSQ, certo? Então esse é o nosso segundo ponto, prorrogação do Simples Nacional, que dá um fôlego aí no fluxo de caixa das empresas. Como terceiro ponto, ele é um ponto também trabalhista, né, assim como o fundo de garantia, então antecipação de férias. Eles tiveram diversas medidas sobre a parte trabalhista, mas a gente traz essa aqui em especial, que o empregador ele pode antecipar as férias, porém, em antecipando as férias, ele tem que fazer o recolhimento, né, da remuneração das férias, né, para o colaborador até o 5º dia útil subsequente ao início do gozo das férias. Então, ele tem que avisar o colaborador com 48 horas de antecedência e ele vai ter necessariamente um desembolso. Então, é importante aquela empresa que, vou antecipar as férias dos meus funcionários, porque isso aí vai me dar um fôlego no caixa. Não necessariamente, porque ele vai ter que fazer o recolhimento até o 5º dia útil, subsequente ao início do gozo das férias. Ele não vai poder jogar isso lá para daqui a 3 meses ou 6 meses, como algumas outras medidas, certo? Então, a antecipação de férias é importante ficar atento, porque dependendo do caso, não vai trazer uma melhoria no fluxo de caixa, pode trazer um desembolso extra aí para o empregador. Certo? Vamos para o quarto ponto, e aí a gente segue com um totalizador ou com um compêndio aqui das demais medidas trabalhistas. Né? Então, diversas medidas trabalhistas foram aprovadas, conforme eu citei no início, dentre elas aí férias coletivas, né, o uso de feriados, né, substituindo feriados que iriam acontecer, então fazendo o funcionário, dando o feriado agora e fazendo o funcionário trabalhar lá no futuro quando teria o feriado, desde que isso seja devidamente acordado com o funcionário, né? Utilização do banco de horas, então algumas empresas já utilizam, né, a ferramenta do banco de horas, então uma das possibilidades agora é implantar o banco de horas aí para não estar tendo que demitir nenhum quadro. Suspensão do contrato de trabalho, e aí tem uma regrinha, né, uma regra dentro da normatização, que ela pode ser suspendida por, no máximo, 60 dias. Então, isso é importante ficar atento. Redução da jornada e da remuneração. Então, redução da jornada paralelo à remuneração. Isso aí, no máximo, pode ser feito pela normatização atual por 90 dias.
Então, é importante também a empresa que vai adotar isso aí ficar atento. E claro que tem uma complementação do seguro-desemprego, então é importante a gente estar preparando um material, a gente está preparando aí um e-book sobre diversos temas, né? Eu não vi ali, como eu entrei um pouquinho depois, não vi se o Sandro já fez essa citação, mas a gente está fazendo um e-book sobre a parte trabalhista, um e-book sobre a parte econômica e outro sobre a parte tributária. Então, quando a gente estiver publicando aí, estiver distribuindo para vocês sobre a parte trabalhista, vai estar esse conjunto de detalhes aí de redução, remuneração, jornada versus a complementação do seguro-desemprego, certo? Então, aqui é muito mais para citar, para que a gente possa dar uma atenção especial dentre tantas medidas que foram publicadas, ok? Mais um ponto é a redução, e aí bem importante, redução de 50% das contribuições do Sistema S, certo? Em alguns casos, dependendo da atividade da empresa, não fecha bem 50%, mas em alguns casos fecha, então aquele Sistema S do SESI, SESC, então há uma redução da parcela sobre a folha de pagamento, que de forma geral ela significa, ela se traduz em 5,8%, então uma redução para 2,9% sobre a folha de pagamento. É uma redução bem considerável, dependendo do número de colaboradores, e que ela já está em vigor, essa medida. Então, foram diversas medidas publicadas da área trabalhista, por isso que a gente está elaborando um e-book para que, né, a gente possa falar com mais detalhes sobre cada uma delas. Vamos para o quinto ponto que a gente trouxe aqui para comentar, que esse é bastante, não que os outros não sejam, mas esse é bastante importante, bastante material na maioria das empresas, que é a postergação do PIS, COFINS e do INSS. Certo? Então, houve uma postergação desses tributos, né? Tanto para todos os tipos de empresa, né? Como a gente chama aqui da classificação geral, ou seja, empresas do lucro presumido e empresas do lucro real. Então, houve uma postergação. Então, os débitos com competência março, eles ficaram postergados para julho de 2020, e os débitos com competência abril ficaram postergados para setembro. Então, é importante só ver que não foi só jogado para frente, né, a competência, mas de março foi para julho, e aí pulou o agosto, onde os de abril foram postergados para setembro. Então, agosto não sofre nenhuma influência dessas duas competências, mas o reflexo acontece em julho e acontece em setembro, certo? Então, esse é um dos pontos aí bem importantes, que todas as empresas aí já estão se movimentando para estar conseguindo liberar o seu fluxo de caixa nesse sentido e estar jogando lá para julho e setembro esses débitos, ok? Outro ponto é a desoneração do IOF. Então, desoneração, diferentemente da postergação dos demais tributos ali que foram citados, a desoneração, ela significa que o IOF ele ficou reduzido a zero em todas as operações que forem contratadas de 3 de abril até 3 de julho, mês 7, certo? Então, as alíquotas do IOF de operações contratadas nesse período, 3 de abril até 3 de julho, elas ficam reduzidas a zero. Então, não é uma postergação. Depois de julho, a empresa não tem que recolher nada referente ao IOF, então é um benefício que o governo está concedendo para as empresas para conseguir liberar um pouco mais de fluxo de caixa aí para suas operações, certo? Então, aqui estamos falando de desoneração de fato. Como sétimo ponto, a gente traz aqui a prorrogação da entrega, e a gente fala de obrigação acessória, a gente vai falar um pouquinho mais adiante agora no outro material que a gente vai apresentar aqui, de obrigações acessórias, mas a prorrogação da entrega da declaração de pessoa física, do imposto de renda pessoa física, né? Então, isso aqui acaba afetando a maior parte, né, dos nossos parceiros, dos nossos clientes, do nosso público. Então, a declaração, que normalmente ela vence em 30 de abril, ela foi prorrogada para 30 de junho, então isso aí dá mais tempo de organizar os documentos, que nós, como bons brasileiros, aí acabamos sempre deixando para a última hora, para reunir os documentos do ano anterior. Então, a gente ganhou aí 2 meses para estar
estar reunindo documentos, organizando as informações e fechando essas informações, né, para quem é empresário, com as informações da empresa, com distribuição de lucro, fazendo isso de uma forma que não deixe nenhuma aresta aí perante Receita Federal, certo? E como oitavo e último ponto desse material aqui, a gente tem a questão aí de liberação de créditos e financiamentos do BNDES, que eu vou estar chamando o William em seguida. Eu vou pular aqui para um outro material, para aproveitar que a gente está falando de tributos, só para a gente tratar aqui de forma um pouquinho mais visual, então, para que a gente possa finalizar o assunto tributos e depois entrar no assunto parte financeira, que o William vai estar contribuindo conosco aí. Então, o que a gente já falou ali, agora a gente traz aqui num outro ordenamento, mas a gente traz, né, tanto com a norma, né, depois quem quiser a gente disponibiliza esse material aqui, não tem o menor problema, mas aqui fica um pouquinho mais visual. Então, se a gente for falar de Simples Nacional, tributos federais, como eu havia citado antes, então a gente tem aqui as competências março, abril e maio, o vencimento original seria 20 de abril, maio e junho, e o novo vencimento, né, por exemplo, para março, ficou em 20 de outubro, o competência abril ficou em 20 de novembro e o competência maio ficou em 21 de dezembro. Então, isso Simples Nacional, tributos federais, ok? E aí nós vamos para ponto 2, Simples Nacional, os demais tributos que compõem a alíquota do Simples como um todo. Então, a gente está falando aqui de SSQN, né, Imposto sobre Serviços, e o ICMS. Esses competência também, março, abril e maio, que teriam seu vencimento original em 20 de abril, 20 de maio e 22 de junho, o vencimento deles vai ser 20 de julho para março, para competência abril, 20 de agosto, e competência maio, 21 de setembro. Então, é importante separar que mesmo dentro, apesar de ser o recolhimento ser dentro da mesma guia, o governo ele para complicar um pouquinho, ele separou os vencimentos. Claro que competência federal, né, ele dividiu o primeiro grupo de tributos, aqui PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, e depois ele pegou a parte estadual e municipal. Tudo bem? Então é importante saber que existe uma separação e que o contribuinte tem que estar atento aí quando, né, para melhor gerir o seu fluxo de caixa, quando ele for fazer o recolhimento desses débitos aqui. Então, isso sobre a parte do Simples. Sobre a parte do PIS e COFINS, temos, né, o que já foi citado, competência março e abril, que normalmente venceria em 24, para março, 24 de abril, e para abril, 25 de maio. Foi postergado o competência março para 25 de agosto e a competência abril para 23 de outubro. Então, é importante, isso aí está lá na portaria 139, então é importante também ficar atento para fazer o recolhimento no momento certo, né, e estar conseguindo desonerar aí o fluxo de caixa, certo? PIS e COFINS foi isso, e a gente traz aqui uma determinação que ela não é nova, né? Na realidade, para quem é da área tributária, não é uma determinação nova, mas é uma determinação que é importante ser lembrada nesse momento, que é o quê? Que é o recolhimento dos tributos federais, imposto de renda e contribuição social para as empresas que estão ou no lucro presumido, que a competência dela é trimestral, ou no lucro real trimestral, que pelo próprio nome diz, também é trimestral. O que a legislação nos traz, e isso a gente trouxe aqui a legislação, a Instrução Normativa 1700 lá de 2017, mas ela tem outras atualizações, mas ela ainda está vigente. Ela diz que você pode parcelar em 3 vezes os tributos federais, imposto de renda e contribuição social, tanto do lucro presumido quanto do lucro real trimestral. Então, a competência seria trimestral, fecharia de janeiro a março, venceria normalmente lá no final de abril. Então, a gente tem aqui a competência março, como exemplo, né? Vencimento em abril, e a sugestão para pagamento é utilizar desse artifício das 3 cotas. Então, você divide o valor em 3 e você vai pagar 1/3 dele em 30 de abril mesmo, sem juros, com juros zero. Você paga outro terço desse valor principal em 29 de maio, com 1% de juros. E a terceira parcela você paga lá em 30 de junho, mês 6,
com 1% de juros mais a taxa Selic, que está bem reduzida, está bem facilitada, né, pode-se dizer assim. Então, isso também ajuda a liberação do fluxo de caixa para as empresas de lucro presumido ou lucro real trimestral. Então, apesar de não ser uma determinação nova, a gente incluiu aqui no material para ajudar a todos a lembrar sobre essa regulamentação. Ok? Como quinto ponto, a gente traz aqui o INSS patronal, né, que é aquele INSS de 20% sobre folha de pagamento, juntamente com as outras entidades e com o RATFAP. Então, normalmente, sobre a folha de pagamento, ele gira ao redor de 28,8%, dependendo do ramo da empresa e de alguns detalhes. A competência março e abril, elas venceriam originalmente em 20 de abril e 20 de maio, respectivamente, e foram, então, postergadas lá para março, competência março para 20 de agosto e competência abril para 20 de outubro, conforme a portaria 139. Então, importante saber que nos próximos 2, 3 meses aí de fluxo de caixa, a gente consegue estar postergando aí também a parte de INSS patronal. O fundo de garantia, que foi o primeiro ponto que a gente citou no outro material, então, também só para trazer aqui de forma mais visual, então, como exemplo, competência março, vencimento original seria abril, e a gente vai fazer o quê? A gente vai poder parcelar em 6 vezes esse débito de julho a dezembro. Isso é para as competências março, abril e maio, com vencimento abril, maio e junho. Ok? A gente sempre traz a base legal aqui também para facilitar depois quem quiser fazer a consulta, fazer a leitura da normatização. Então, isso traz para nós aqui a parte tributária, né, de efeito fluxo de caixa. E a gente trouxe também aqui alguns efeitos de obrigações acessórias, só para ajudar todos a lembrar, e a gente vai passar rapidamente aqui por cada um deles, sendo o primeiro já foi citado, que era a parte da declaração pessoa física. Opa, deixa eu só encontrar aqui para centralizar na tela. Então, a declaração pessoa física, nosso item 7, então, competência 2019, venceria 30 de abril, então já foi citado, ele foi transferido, foi postergado para 30 de junho. Então, esse ponto já foi citado, podemos passar de forma mais rápida por ele. Item 8, DCTF. DCTF nós não citamos, né? Estamos falando agora aqui da DCTF para a categoria geral, ou seja, empresas do lucro presumido e empresas do lucro real. Então, ela também teve uma postergação de entrega, o que facilita bastante aí para quem é da área contábil ou para quem é, né, do departamento financeiro, que acaba fazendo a entrega dessa obrigação acessória. Então, as competências fevereiro, março e abril, né, que teriam seu vencimento de entrega, né, da declaração em abril, maio e junho, foram postergadas todas essas 3 competências para julho, para 21 de julho. Então, é importante saber que não são 3 competências e 3 novos vencimentos. As 3 competências vão cair num único vencimento, certo? Isso é o que trata lá a Instrução Normativa 1932 e ela traz lá mais detalhes, mas então é importante saber que os 3 meses de competência vão vencer numa única data. Então, para programar junto com a sua contabilidade aí, seu departamento financeiro. Como nono e penúltimo ponto, a gente traz aqui a parte do SPED, né, de contribuições, PIS e COFINS e CPRB, ou seja, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, o SPED de contribuições, que é o SPED do PIS e COFINS, ele também houve uma postergação. Então, também para a competência fevereiro, março e abril, que venceria originalmente em abril, maio e junho, também foi postergado, assim como a DCTF, todos para o mesmo vencimento, todos para 14 de julho, certo? Então, é importante também ficar atento que não são 3 competências e 3 novos vencimentos, né? 3 competências e um novo vencimento. E para finalizar, aqui temos a DEFIS, que é a declaração do Simples Nacional, a anual, né, que fecha o ano de 2019. Então, para a competência 2019, o vencimento original dela, a entrega original dela seria em 31 de março, e ela foi prorrogada também para junho, né, assim como para a mesma data da declaração pessoa física. Então, está ali numa resolução do Simples Nacional, também para quem quiser visitar a norma e entender um pouquinho mais aí do que trata essa determinação. Então, a DEFIS para empresas do Simples Nacional. Bom, deixa eu... a princípio, o que eu trouxe aqui para a gente estar
discutindo são esses pontos. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Se o pessoal tiver alguma dúvida, fica à vontade aí para estar nos passando pelo chat. E eu estou passando para o William a palavra. William, por favor, vamos falar agora um pouquinho sobre a parte financeira. Boa noite a todos. Vou também compartilhar aqui a minha tela com vocês. Daí eu vou falar aqui da parte de oportunidades financeiras que estão surgindo nesse momento, que o governo está fazendo algumas autorizações, algumas liberações. Isso vem facilitar, principalmente de crédito para as empresas. Os principais atores dessa organização é a Caixa Econômica Federal, o BNDES e o Banco do Brasil, mas os outros bancos também estão com operações sendo facilitadas e operações também arquitetadas pelo governo. O primeiro é o crédito para pagamento dentro da Caixa Econômica Federal, que a gente vai falar aqui. O primeiro é crédito para parcelamento de salários. Esse crédito também está disponível em outros bancos. As empresas que têm relacionamento com outros bancos podem conversar com os bancos e fazer esse crédito para parcelamento, né, da folha de pagamento. O público-alvo são essas empresas, então, que têm um faturamento entre 360 mil e 10 milhões. E as condições é que sejam 2 salários mínimos por funcionário por 2 meses. Então, o salário mínimo de R$ 1.045, os 2 salários mínimos de R$ 2.090, e 2 meses a gente está falando de R$ 4.180 por funcionário por empresa. Então, se a empresa tem um funcionário que tem um salário superior a isso, o restante do pagamento, a empresa fica responsável. Sempre lembrando que foram facilitadas as condições de negociação de salários e negociações coletivas também nesse período. Então, as empresas estão conseguindo, quem tem funcionários com remuneração superior a isso, pode fazer uma negociação individual ou coletiva com todos os seus funcionários, além desse parcelamento direto na Caixa. A empresa não pode demitir esse funcionário com a remuneração parcelada pelos próximos 2 meses, né, esse período do crédito. O parcelamento desse salário, né, desse valor que for feito, feito em 30 vezes, com 6 meses de carência e os juros de 3,75 ao ano. E esse depósito vai ser feito diretamente na conta do funcionário, pela Caixa, então a empresa tem que ter uma conta na Caixa para fazer folha de pagamento, para fazer a transferência desse valor. E a contratação é feita diretamente pelo site do banco, totalmente online, a empresa não precisa ir na agência, quem tem conta na Caixa consegue fazer essa contratação diretamente por ali. Isso é uma operação que está sendo bem fácil, bem simples, não só na Caixa Econômica Federal, como nos outros bancos. Também está sendo um fôlego bastante importante para as empresas pagar salário nesse momento. Então, a gente esse é uma das medidas mais importantes que foi liberado pelo governo. A carência para dívidas ativas e dívidas novas. Essas dívidas novas foi algo que foi liberado agora. Antigamente, na última semana, era apenas para dívidas ativas. O público-alvo, então, são as empresas que estão adimplentes com as suas dívidas junto com a instituição, junto com a Caixa, e também todas as novas contratações de crédito comercial. Então, essas condições é pausar. Quem tem dívida ativa, pausa os pagamentos por até 90 dias. Os juros seguem correndo sobre o valor total. E as novas contratações têm 90 dias de carência. Automaticamente, nas linhas de crédito comercial, é só falar com a Caixa que os novos créditos estão saindo todos nessas condições. E o prazo final de pagamento, então, para as dívidas ativas, ele está sendo alterado automaticamente, ampliado nesse período, né, nos 90 dias, permanecendo todas as condições, taxas de juros, número de parcelas, tudo que for negociado. O financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos também, o governo estava operando estava desenhando essa linha. Essa linha já tem o escopo macro definido junto com a Caixa, vai ter taxas reduzidas, a carência de 6 meses e 60 parcelas. O público-alvo ainda não foi definido pelo governo nem pela Caixa Econômica Federal, isso está sendo formatado, mas deve sair já nos próximos dias. O governo está trabalhando isso bastante ativamente. É um ponto importante para manter a parte de investimentos, as empresas que estavam em processo de investimento terem condições mais facilitadas para manter esses processos de investimento. Então, o governo aqui está dando um fôlego não só na parte de folha de pagamento, né, para as empresas não precisarem demitir nesse período, as que ainda conseguem manter as suas condições, quanto para fazer novos investimentos, né? Dentro do Banco do Brasil, as oportunidades, a principal é o Proger,
que é uma linha de financiamento para urbano empresarial. Esse acesso está sendo definido pelo Banco do Brasil. Quem tem operações junto ao Banco do Brasil pode conversar com o responsável dentro do banco, pedir para ser informado assim que essa linha estiver definida. O público-alvo são empresas com faturamento de até 10 milhões, então também são empresas pequenas, médias e com esse patamar. E as condições que foram feitas pelo governo para essa linha, que foi aumentado 3,5 bilhões de reais nessa linha que já é uma linha antiga de crédito. Ele tem uma carência de até 12 meses, tem até 72 meses para pagamento, e ele pode ter um capital de giro associado dentro dessa linha, então não é um financiamento de investimento, mas também pode ter um capital de giro, também tem 36 meses para pagamento, o valor máximo por empresa é de R$1 milhão, e ele tem que ter um projeto associado à geração ou manutenção do emprego e da renda. É uma linha de crédito já bastante antiga, tem condições, as condições são bem atrativas. O limite de financiamento é 80% do projeto. O projeto tem que ser maior do que esse R$1 milhão máximo do crédito. E 20% do valor pode ser utilizado para capital de giro. Essa é uma linha isenta de IOF. Isso era um atrativo a mais, mas o governo agora fez a liberação da isenção de IOF para todas as operações. Mas ele ainda é uma linha bastante atrativa, boa para ser negociada quem tem relacionamento com o Banco do Brasil. Fazer essa atração. Dentro do BNDES, o BNDES fez algumas condições, também tem o crédito para parcelamento de salários. O acesso direto pelo BNDES ainda não foi clarificado, mas o BNDES está auxiliando todos os outros bancos nesse crédito, né, nessas mesmas condições. Ele tem as mesmas condições da Caixa Econômica Federal. Quando ele for liberado, também vai ser liberado online para quem tem os acessos. Dívidas ativas também teve uma ação para dívidas ativas as empresas que têm dívida hoje com BNDES. Foi uma pausa nos pagamentos por até 6 meses, mais de 90 dias das linhas diretamente com a Caixa. Também todas as condições são negociadas, são alteradas automaticamente, né? Prazo ampliado e taxas de juros e número de parcelas se mantendo constantes. E além disso, crédito especial para micro e pequenas empresas. O governo fez principalmente um aumento de linha e considerou empresas com faturamento de até 300 milhões, então pega um escopo maior de empresas, né, um faturamento bastante alto. Essa forma de acesso dessa linha de crédito também está sendo definida porque teve um aumento de demanda muito grande nas linhas do BNDES. O BNDES está ainda vendo como ele vai fazer para conseguir distribuir esse recurso que está chegando. Foram 5 bilhões de reais em aumento dessa linha de crédito, que já existia no BNDES, mas está sendo ampliada e levemente modificada. O limite de financiamento por tomadora é de até 70 milhões. Lembrar que a gente está falando de empresas de até 300 milhões de faturamento. A garantia é negociada diretamente com a instituição financeira, ele não vai ser operado diretamente pelo BNDES, diferente das outras linhas que o BNDES tem. Essa linha não é operada diretamente pelo BNDES, como ele está vendo como vai ser feita essa distribuição por meio das outras agências de distribuição de recursos, e ele tem condições de até 5 anos de pagamento, com uma carência de até 2 anos. Além disso, a gente está vendo para as empresas de telecom, né, principalmente, uma linha específica, que é a Funtel, que a forma de acesso ainda está sendo também clarificado. O público-alvo são empresas do setor de telecomunicações de todos os portes. E o que pode ser financiado dessa linha é planos de inovação de fornecedores e de operadoras de telecom, uma ampliação da capacidade produtiva, então empresas que querem fazer investimento em projetos de ampliação e de crescimento, com uma tecnologia que seja desenvolvida no Brasil para fomentar a indústria local, né? Então isso também é bastante interessante. Empresas que querem montar indústrias nesse ramo, indústrias que já existem no Brasil, essa linha pode ser utilizada. E também a aquisição de soluções de IoT, de tecnologia de internet das coisas, para automação. Então, também pode ser financiado através dessa linha. As condições é que essa linha é, no mínimo, operações de 4 milhões de reais, no máximo 30 milhões de reais. Os prazos são bastante longos, porque ele é uma linha para investimento, então são prazos de 5 a 20 anos. As negociações de garantia são feitas caso a caso, né? Normalmente utiliza os investimentos que estão sendo feitos, as próprias máquinas, equipamentos como garantia, além das outras garantias colaterais que o BNDES exige.
E essas taxas de juros são subsidiadas, elas são bastante reduzidas, sendo limitadas hoje a 7% ao ano mais TR, e a TR, nos últimos anos, ela tem se mantido em zero. Então, uma linha bastante atrativa, uma taxa de juros bastante baixa, e ela é negociada diretamente com o BNDES, né? Então, essas são as principais medidas que o governo está fazendo nesse momento para facilitar a vida das empresas e fornecer créditos e acesso a recursos. E nós aqui na Próspera, nosso intuito é auxiliar as empresas tanto na estratégia desses negócios, de como tomar esses créditos, o que faz mais sentido para as empresas, sempre lembrando que um momento de um planejamento bastante sólido, com bastante segurança. Eu vou passar aqui agora para o Irineu e para o Sandro para irem para as próximas etapas da nossa live. Obrigado. Obrigado. Sandro, tu quer colocar alguma coisa? Pessoal, gostaria de perguntar se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, gostaria de aprofundar alguma informação e, basicamente, passar a palavra para o Irineu para fazer um encerramento para a gente. E agradecer mais uma vez a participação de todos. Tá bem. Isso aí. Bom, gente, obrigado por estarem aqui com a gente. Vamos fazer lives agora toda semana, vamos falar de diversos assuntos, mas enfocando sempre coisas que são importantes, que são significativas e que ajudam as empresas a melhorar o seu resultado, a sua performance. O DNA da Prosper é de sócios, né, e partners executivos, ou seja, a gente sempre pôs em prática todas as medidas, teve a responsabilidade em várias empresas de vários segmentos de fazer acontecer as coisas. Então, o nosso jeito de trabalhar é esse, né? Quando propor uma solução, essa solução estar muito focada para um resultado efetivo na última linha de todos os negócios. O Marcos colocou muito bem, assim como o William, né? Todos os pontos que a gente estuda, elenca e propõe para os clientes sempre tem um embasamento legal, tem a fonte, a gente vai indicar o que e o como fazer, né? Vamos estudar o impacto disso no orçamento financeiro, no plano de negócios e o impacto tributário disso na vida da empresa. Ou seja, a gente procura ajudar as empresas olhando o todo do seu negócio, né? Sempre chegam dúvidas para nós, né, do Brasil inteiro, do tipo, olha, eu fui falar com o fiscal, ele disse que eu não posso me creditar do ICM. Bem, a gente vai lá e procura na legislação e mostra na legislação onde é que está essa permissão. Hoje a gente recebeu uma outra pergunta, mas eu quero distribuir lucro, mas eu só posso no limite da tributação. Não é, a gente mostra onde é que está na legislação e leva isso a efeito. Então, esse é o nosso formato de trabalho, tanto sobre o aspecto financeiro, o aspecto de compra, venda de negócios, busca de capital para crescimento, para investimento e planejamento tributário. É dessa forma que a gente procura trabalhar e entregar resultados. Apenas para deixar um número no ar, né? É importante vocês terem a magnitude, né? O crescimento médio dos resultados que as nossas operações tributárias levam para os negócios, médio falando de indústria, comércio, serviços, de todo o tamanho, tá? De empresas que faturam 1 milhão mês a empresas que faturam 2, 3 bilhões mês. A gente está falando aí de um resultado na faixa de 30%, tá? Ou seja, quase 1/3 de crescimento sobre os resultados das empresas, com impacto de uma boa política de planejamento tributário. Então, isso que nós levamos no dia a dia, nós vamos falar um pouco mais na sequência, mas agora, nesse período, né, nós estamos enfrentando uma crise que tem um fator que a gente ainda não domina, que é o tempo que isso vai levar. Portanto, hoje nós preferimos focar mais nessas questões práticas, ou seja, tudo que envolva fluxo de caixa, porque fluxo de caixa é determinante para a sobrevivência dos negócios. E nas próximas lives, então, nós vamos tratar com mais profundidade de M&A, de finanças e de planejamento tributário efetivamente. Então, para vocês nos conhecerem, esse é o nosso jeito de trabalhar. Sempre estamos à disposição para auxiliá-los em qualquer dúvida, tá? Depois da live vai ser mandado para todos esse material, vai estar disponível o material que nós colocamos aqui e também nossos contatos aí para eventuais dúvidas. Tá bem? Muito obrigado a todos.
Pessoal, agradeço mais uma vez. E para aqueles que a gente não tem um contato por e-mail, só relacionem para a gente que nós vamos mandar o material para vocês. Tá bom? Obrigado. Um grande abraço, boa noite, um bom Tchau, descanso. tchau. Boa noite. Obrigado pela